O que são fundos imobiliários? Investimento que está conquistando cada vez mais adeptos no Brasil. Essa e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu me chamo Marcos Vitor, sou especialista em investimentos da Mobius e hoje nós vamos falar de uma das aplicações mais famosas da renda variável, os fundos imobiliários. No mundo dos investimentos existem diversas estratégias que se adequam aos mais diferentes perfis de investimento. Uma dessas estratégias que está ganhando muitos adeptos nos últimos anos é a aplicação com o objetivo de construir renda passiva. Renda passiva é aquela renda que não está vinculada ao esforço de uma atividade, ou seja, você recebe sem trabalhar. Sim, você precisa trabalhar para conseguir dinheiro para aplicar em ativos que te gerem uma renda passiva. Mas depois que você aplica nesses ativos, o dinheiro cai automaticamente, sem precisar de mais trabalho. Você já ouviu alguém dizer que, se ganhasse na Mega Sena, aplicaria todo o dinheiro e viveria apenas dos juros? Pronto, esse é um exemplo de renda passiva. Essa estratégia tem conquistado pessoas que desejam ou se aposentar mais cedo ou complementar o valor que receberão da Previdência Social. Existem dois ativos principais que são usados para construir essa renda passiva: as ações e os fundos imobiliários. Hoje nós vamos falar dos fundos imobiliários, mas eu vou deixar na descrição um artigo que ensina você a escolher as melhores empresas de dividendos. Mas primeiro, o que são fundos de investimento? Fundos de investimento são uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado financeiro. Existem os fundos de renda fixa e os fundos de renda variável, e cada um deles tem diversas categorias e tipos diferentes de fundos que se adequam aos mais diferentes perfis de investidor e que têm os mais diferentes prazos. Os fundos de investimento são divididos em 4 classes: ações, renda fixa, cambial e multimercado. Além desses, existem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma espécie de fundo de investimento em que os investidores reúnem seus recursos para que sejam aplicados no mercado imobiliário. Tradicionalmente, os recursos são usados para a compra de imóveis que depois serão locados. Após isso, os ganhos auferidos por esses imóveis, por esses ativos, são distribuídos entre os cotistas na proporção que cada um aplicou. O diferencial desse fundo de investimento é que ele é negociado na Bolsa de Valores, ou seja, você pode comprar um fundo imobiliário da mesma forma que você compra uma ação. Se você tem interesse em descobrir quais são as vantagens de se investir em um fundo imobiliário, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa ir para um vídeo em que nós explicamos todas as vantagens de aplicar em um fundo imobiliário. Mas vamos lá! Os fundos imobiliários, eles podem ser divididos de duas formas: uma divisão mais ampla e uma divisão mais específica. Na divisão mais ampla, existem 3 tipos: os fundos de tijolos, que investem em ativos físicos, os fundos de papel, que investem em ativos de renda fixa vinculados ao setor imobiliário, e os fundos híbridos, que investem em ambos. Numa divisão mais específica, existem os fundos de shopping, laje corporativa, galpões industriais, hospitais, varejo, agências bancárias. Também existem aqueles fundos que investem em outros fundos e aqueles fundos de compra e venda, que não estão interessados nos aluguéis, mas no ganho com a venda dos imóveis. Mas afinal, como os fundos imobiliários ganham dinheiro? Antes de continuar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com aquele seu amigo ou familiar que tem interesse em construir uma renda passiva. Além disso, comenta aqui embaixo quais são os fundos imobiliários que você mais gosta, ou se você ainda não investe em FIIs, comente aqui embaixo qual é aquele que você pretende investir. Existem 5 formas diferentes de um fundo imobiliário ganhar dinheiro.
A primeira e a mais básica é a renda com aluguéis. O fundo imobiliário adquire imóveis que são locados. Esses recursos recebidos na forma de aluguéis são convertidos aos cotistas na forma de rendimentos. A segunda forma é o arrendamento de imóveis. Nessa modalidade, o contratado se obriga a ceder o imóvel por tempo determinado ou não, para que nele seja exercida uma atividade de exploração. A terceira forma de um fundo imobiliário ganhar dinheiro é a construção de imóveis. Nele, os recursos serão distribuídos na construção e incorporação de imóveis que posteriormente serão vendidos com lucro, e esse lucro é distribuído aos cotistas. A penúltima forma que um fundo imobiliário ganha dinheiro é através da aquisição de títulos de renda fixa. Essa modalidade é muito comum em fundos de papel, que adquirem títulos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, como CRIs e LCIs. O rendimento dos juros dessa aplicação são convertidos aos cotistas na forma de rendimento. A última forma é a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários. Essa modalidade é comum nos fundos de fundos, em que eles adquirem outros fundos, recebem os proventos desses fundos e distribuem novamente aos cotistas. Preciso deixar claro que, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos seus lucros aos cotistas na forma de rendimentos. Pronto! Diante do que foi dito, podemos ver que os fundos imobiliários são uma ótima opção para quem quer construir renda passiva. Se esse for seu objetivo, considere investir nessa modalidade. Mas antes, não esqueça de conferir se esse ativo se adequa ao seu perfil. E caso positivo, estude e analise bastante antes de escolher os ativos que farão parte do seu portfólio. Após isso, é só colher os frutos. Boa sorte!